Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado A França tentou invadir o Brasil 10 vezes. Eu achei este vídeo uma coisa muito interessante e ao mesmo tempo uma coisa que eu não fazia ideia. E eu quero saber o que é que se passa aqui. Porque a França tentou invadir o Brasil 10 vezes ao longo da história. Não sei que vezes foram essas, aliás, eu nem sequer sabia que a França tinha tentado invadir o Brasil alguma vez. O vídeo que eu vou ver é do canal Professor Nelmar Nepomuceno. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E vamos lá ver aqui então estas vezes que a França tentou invadir o Brasil. Eu não fazia ideia que isso tinha acontecido, então vamos lá ver o que é que se passa aqui, ok? Antes de mais nada, se vocês ainda não me seguem no Instagram, pessoal, sigam-me aí. O link está aí no primeiro comentário fixado. E bora lá então aqui ao que interessa. Bora lá. Terras cultiváveis o suficiente para alimentar o mundo todo. Quase um quinto de toda a água doce disponível no planeta. Um terço do próprio território coberto por mata nativa. E um litoral oceânico do mesmo tamanho. O Brasil, terceiro maior exportador de alimentos do planeta, primeiro de minério de ferro, dono de 98% das reservas de nióbio, uma das maiores reservas de petróleo e de vários dos mais importantes recursos minerais do mundo. Pois é, mano, o Brasil tem muitos recursos, né? Já deu para perceber que sim, isso é verdade. Foi alvo da cobiça das potências mundiais. Desde a descoberta do território que hoje é o Brasil pelos portugueses, espanhóis, holandeses e ingleses tentaram por várias vezes, todas sem sucesso, invadi-lo e tomá-lo para si. A França, no entanto, foi quem primeiro e por mais vezes tentou invadir o Brasil e tomar para si suas riquezas, sendo a última destas tentativas há cerca de 50 anos atrás. Ok, nem foi há muito tempo, eu não sabia. A sério que a França tentou invadir o Brasil há cerca de 50 anos? É assim, historicamente é pouco tempo, por isso é que eu acho estranho, porque eu não fazia ideia que isso tinha acontecido, mas vamos ver, né? Se vocês sonham um dia conseguir ganhar dinheiro através da internet e trabalhar a partir de casa, eu recomendo-vos o meu novo canal, o canal Negócios e Cenas. É o primeiro link do comentário fixado, passem por lá, tem lá várias dicas sobre como crescer no YouTube e como ganhar dinheiro através das redes sociais e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, já sabem, cliquem no primeiro link do comentário fixado e inscrevam-se. Vamos conhecer as 10 principais tentativas de invasão francesa do Brasil. Número 1. A primeira invasão do Nordeste. Em 1531, os franceses tomaram posse da ilha de Santo Aleixo, de onde tentaram... É assim, eu sei que o Nordeste chegou a ser dominado pela Holanda, se eu não me engano, eu acho que sim. Agora, pela França, eu não sabia que os franceses tinham tentado dominar o Nordeste também. Empreender a conquista do litoral da região nordeste do Brasil, entre a foz do rio São Domingos, atual Rio Paraíba, e o rio Acaraú, no atual Ceará. Com o auxílio de cerca de 10 mil indígenas, os franceses começaram a extrair o pau-brasil, valiosíssimo recurso natural da época, e contrabandeá-lo para a Europa. Porém, os franceses abandonaram o Nordeste brasileiro após suas forças invasoras serem derrotadas na Batalha Naval de Vila Franca, nos Açores, em 1580. A presença francesa na região foi definitivamente repelida por tropas procedentes da capitania de Pernambuco, que alcançaram a região em 25 de dezembro de 1597. Número 2. A França Antártica. Em 1555, uma expedição com cerca de 100 homens, distribuídos em 2 navios, comandada por Nicolas Durand de Villegagnon, aportou na Baía de Guanabara, tentando erguer uma bateria defensiva. A Baía de Guanabara é no Rio de Janeiro, certo? Eu acho que é. Acho que a Baía de Guanabara é no Rio de Janeiro. Mas realmente, estou a ver que a França e o Brasil têm muita história juntos e não é uma história muito bonita, ao que parece, né? Aliás, é um problema, porque eu acho que a França até hoje ainda faz fronteira com o Brasil. Portanto, isso aí pode ser complicado, né? Por causa da Guiana Francesa, o Brasil e a França fazem fronteira. Estabelecendo-se definitivamente na atual ilha de Villegagnon, onde ergueram um forte. A região foi denominada de França Antártica pelos invasores que logo iniciaram sua povoação, defendendo-a com o auxílio de tribos indígenas aliadas. A presença francesa foi erradicada militarmente por Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral Mendes Sá, que, com reforços vindos da capitania de São Vicente, bombardearam as defesas francesas
e arrasaram seu forte. Os franceses e seus aliados indígenas foram definitivamente derrotados nas batalhas de Praia da Glória e da atual Ilha do Governador, em 1567. Número 3. Feitoria Maison de Pierre. Os franceses remanescentes da França Antártica estabeleceram-se na região de Cabo Frio. Ok, estes aqui são os que sobraram da antiga invasão, não é? Ou seja, dá para ver que os franceses não desistiam. Eles queriam mesmo ter algum território do Brasil. Queriam mesmo, ok? Parece que sim. É assim, eles conseguiram a Guiana Francesa, que é um território relativamente pequeno, mas conseguiram, né? Mas eu acho que eles tinham mesmo muito interesse no Brasil. Há quem diga que eles têm até hoje, mas isso aí eu não sei se é verdade. Digam aí o que é que vocês acham. Onde ergueram uma fortificação que ficou conhecida como a Feitoria Maison de Pierre. Esse assentamento francês foi combatido por forças procedentes de Santos e da Baía de Guanabara, sob o comando de Salvador Correia de Sá, entre 1572 e 1573, sendo finalmente arrasada por forças da Guanabara, sob o comando do governador da repartição sul do Brasil, Antônio Salema, no episódio conhecido como a Guerra de Cabo Frio. Sobre as ruínas da fortificação francesa, foi erguido em 1615 o Forte de Santo Inácio de Cabo Frio. Número 4. A França Equinocial. Em 1612, os franceses ocuparam uma faixa da região norte do território colonial português na América do Sul, fundando a vila de São Luís, onde se estabeleceram expandindo-se até o rio Tocantins. Eu já ouvi falar da cidade de São Luís, se eu não me engano, eu acho que é a capital de um estado, acho que é do Maranhão, não é? Eu acho que sim, eu já reagi a muitos vídeos do Brasil, por isso é que eu já sei muita coisa, né? E eu acho que sim, eu acho que São Luís é a capital do Maranhão, se eu não me engano. Mas digam-me aí, corrijam-me aí se eu estiver enganado. Então, sendo assim, foram os franceses que fundaram essa cidade, não é? Parece que sim, né? Não sabia. Pará, sendo os primeiros europeus a chegarem à foz do rio Araguaia. Este domínio francês foi chamado de França Equinocial. Os portugueses prepararam uma expedição militar para recuperar a região e, embora em desvantagem numérica em relação aos franceses, venceram a Batalha de Guaxenduba. Pois é, mano, os portugueses sempre tiveram muita facilidade ou muita sorte, não sei, em vencer batalhas com inferioridade numérica. Isso aconteceu várias vezes, a maioria delas contra a Espanha, mas parece que contra a França também, eu nem sabia, mas parece que sim. É verdade, Portugal, mesmo em inferioridade numérica, sempre conseguiu vencer batalhas, ok? Isso nunca foi um impedimento. Pelo menos na história mais antiga, né? Atualmente as coisas são diferentes, mas também atualmente Portugal não se tem envolvido em batalhas, nem em guerras, felizmente, né? Espero que continue assim. Os franceses pediram ainda mais reforços, mas como estes nunca chegaram, capitularam em 4 de novembro de 1615, abandonando a região. Número 5. A invasão corsária de Duclerc. Em agosto de 1710, sob ordens do rei Luís XIV, o capitão corsário Jean-François Duclerc, no comando de 6 navios com cerca de 1.200 homens, dirigiu-se à Baía de Guanabara hasteando pavilhões ingleses como disfarce na intenção de aportarem e dominarem o local. As autoridades do Rio de Janeiro... Ok, dá para perceber que eles gostavam muito da Baía de Guanabara, né? Ou do Rio de Janeiro. Acho que eles provavelmente queriam dominar o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, não é? Na época. Aliás, até chegou a ser a capital de todo o Império Português. Portanto, de certeza que era uma cidade muito importante na época e que chamava muita atenção dos países rivais de Portugal. E eu sei que mais ou menos nesta época, aliás, eu acho que não foi nesta época, mas houve tempos em que Portugal e a França se davam muito mal. Portanto, não sei se esta época em específico era uma dessas épocas, mas durante um largo período da história, a França e Portugal estiveram de lados opostos. Portanto, é possível que seja por causa disso que eles queriam tanto invadir o Brasil, não é? Alertadas pela metrópole, já aguardaram a vinda dos corsários franceses, abrindo fogo contra a frota invasora, que partiu então navegando pelo litoral em direção ao sul, rumo à Baía da Ilha Grande, saqueando fazendas e engenhos pelo caminho. Lá, aportaram e desembarcaram, marchando por terra para a cidade do Rio de Janeiro, até alcançarem o Largo do Carmo, atual Praça 15 de Novembro,
onde encontraram a resistência dos habitantes armados, tendo se destacado a ação dos estudantes do Colégio dos Jesuítas, liderados pelo capitão Bento do Amaral Coutinho. Os franceses foram derrotados e, após Duclerc ser preso e executado em 18 de março de 1711, deixaram a região. A população da cidade do Rio de Janeiro festejou entusiasticamente a vitória durante vários dias. Número 6. A invasão corsária de Duguay-Trouin. No mesmo ano em que o capitão Duclerc foi derrotado, em 12 de setembro de 1711, uma esquadra de 18 navios com um efetivo de... Ok, então houve várias invasões corsárias. Eu não sei se toda a gente sabe, corsário, para quem não sabe, é um pirata que trabalha ao serviço de um rei, ou trabalhava, né? Porque hoje em dia já não existem, mas os corsários eram basicamente piratas que estavam ao serviço de algum rei e agiam de acordo com as ordens dele, não é? Então estes corsários aqui agiam de acordo com a ordem do rei de França, não é? Quase 6.000 homens, sob o comando do corsário francês René Duguay-Trouin, adentrou a Baía de Guanabara, furtando-se ao fogo das fortalezas que haviam sido desguarnecidas 3 dias antes, graças a uma notícia recebida pelo governador da capitania, de que a notícia da chegada desta esquadra francesa era falsa. Surpreendidos e sem efetivo para reagir, os cariocas tiveram que pagar 610 mil cruzados em moeda, além de 100 caixas de açúcar e 200 cabeças de gado bovino para os corsários liberarem a cidade. Ok. Número então 7. Desta vez a França levou a melhor, não é? A invasão de Fernando de Noronha. Forças da Companhia Francesa das Índias Ocidentais, sob o comando do capitão Lesclan, em fins de 1736, ocuparam o arquipélago de Fernando de Noronha, uma possessão portuguesa no Atlântico que, na época, não pertencia ao governo colonial do Brasil. A coroa portuguesa determinou a sua retomada. Ok, então basicamente hoje em dia isto pertence ao Brasil, mas na época pertencia a Portugal, ok? Não pertencia ao governo colonial do Brasil. Colonização e fortificação ao governador da capitania de Pernambuco, Henrique Luiz Pereira Freire Tibau. O governador cumpriu a ordem da coroa, com uma força de 200 homens sob o comando do tenente-coronel João Lobo de Lacerda. No ano seguinte, a 6 de outubro de 1737, retomaram o arquipélago e iniciaram a construção do Forte de Nossa Senhora dos Remédios, do Reduto de Santo Antônio e do Reduto de Nossa Senhora da Conceição, assumindo também o controle da região. Número 8. A cabanagem. Em 6 de janeiro de 1835, teve início uma revolta na província do Pará, quando o quartel e o palácio do governo de Belém foram tomados e o então presidente da província assassinado, instituindo-se um novo governo rebelde. A revolta foi insuflada pela França, que enviou uma esquadra de sua marinha para apoiar os revoltosos. Ok, então a revolta foi planeada pela França? Imagino que sim, né? Ou se não foi planeada, os franceses viram-na e viram ali uma oportunidade, né? Das duas uma. Não sei se foi os franceses que criaram a revolta ou se os franceses viram a revolta e aproveitaram-se. Mas ele provavelmente vai explicar, né? As forças do Império Brasileiro, no entanto, bloquearam Belém em 10 de maio de 1836, mas a resistência continuou pelo interior da província, sendo gradualmente derrotada. O conflito finalmente terminou quando a anistia foi declarada aos rebeldes em 1839. Em 1840, o último grupo rebelde cedeu e o domínio do Império foi restabelecido. Ok. Número 9. A invasão do Amapá, também conhecida como Contestado Franco-Brasileiro. Isto aqui já são invasões depois da independência do Brasil, né? Foi uma disputa de fronteiras entre a França e o Brasil no final do século XIX e agravada a partir de 1895, quando as tropas francesas invadiram o território brasileiro até o rio Araguari, subtraindo do Brasil aproximadamente 260 mil quilômetros quadrados. A questão foi resolvida na esfera da diplomacia, quando Walter Hauser, então presidente da Suíça,
arbitrou a disputa e, diante de um laudo pericial expedido em 1º de dezembro de 1900, decidiu em favor do Brasil, com os franceses abandonando a região. Número 10. A Guerra da Lagosta. Ok, esta aqui é a tal mais recente, né? Foi em 1961. Realmente não foi há muito tempo, ok? Historicamente falando, ainda é recente. Eu não sabia que tinha havido uma coisa dessas tão recentemente entre o Brasil e a França. Não tinha noção. E aqui diz que é uma guerra, portanto, deve ser algo em grande. Vamos ver. A Guerra da Lagosta. Em 1961, embarcações de pesca francesas foram flagradas pescando lagosta ilegalmente em águas territoriais brasileiras no litoral de Pernambuco. O governo brasileiro enviou uma embarcação da Marinha que ordenou a retirada das embarcações francesas. A França, então, deslocou um contingente naval para a região, que ficou de prontidão em águas internacionais. Em resposta, o presidente Jânio Quadros, após reunião do Conselho de Segurança Nacional, determinou o deslocamento de um grande contingente da Marinha Brasileira também para a região, com o apoio... Ok, então estavam-se a formar grandes contingentes de um lado e do outro, ok? Do lado da França e do lado do Brasil. Realmente isto aqui pode escalar, né? Podia ter escalado para uma coisa em grande mesmo. Eu não sei, eu acho que não aconteceu, né? Mas provavelmente podia ter acontecido. Mas vamos ver. A Força Aérea Brasileira. Em terra, o 4º Exército, então com sede em Recife, e na época, sob o comando do general Castelo Branco, também foi mobilizado. Jânio Quadros também preparou um plano secreto para invadir e anexar a Guiana Francesa. A operação chegou a entrar em fase de treinamento militar. Apesar da grande mobilização das duas partes, o conflito foi encerrado diplomaticamente em 1963, sem que um confronto propriamente dito tenha acontecido. Ainda bem, né? Ainda bem que se resolveu tudo na paz. E os franceses deixaram a região. Seria esta a última vez que a França cobiçou e tentou subtrair nossas riquezas? Já deu para ver que a França tem uma longa história com o Brasil no que toca a cobiçar aquilo que existe no Brasil, não é? Parece que a França já várias vezes chegou a tentar obter riquezas do Brasil ou territórios. Há pessoas que dizem que ainda hoje em dia a França tem um grande interesse na Amazónia, na região do Brasil. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas realmente, dada a história que a França e o Brasil têm juntos, talvez seja verdade, eu não sei. Digam-me aí o que é que vocês acham, ok, pessoal? Comentem aí a vossa opinião em relação a isto. E é isso, pessoal. Se ainda não me seguem nas redes sociais, pessoal, sigam-me aí no Instagram. Não se esqueçam de deixar aqui o like no vídeo. Inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram. Muito obrigado a todos. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso. E muito obrigado a todos os que já são membros.